E aí, pessoal, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre limites, tentando esclarecer um pouco mais o que está lá nas notas de aula, de uma maneira um pouquinho menos técnica, um pouquinho mais direta. E agora eu vou prosseguir o que a gente tem falado, agora colocando um exemplo, né? Vamos tentar calcular esse limite aí, tá bom? Então, a função em questão é essa, o ponto que a gente está analisando é esse, e de cara a gente já entende que a f que a gente está analisando, x ao quadrado mais y ao quadrado, tem por domínio, vou escrever mais para cá, tem por domínio todo o plano menos a origem. Isso está claro, né? O único ponto que vai dar problema nessa conta aí é a origem, tá bom? Então, será que existe esse limite? Será que não existe esse limite? Esse é um dos casos clássicos que a gente vai pegando aquelas manhas e entendendo que o limite não existe, tá? Bom, para mostrar que o limite não existe, a gente usa o teste dos dois caminhos. Essa que é a ideia. Essa vai ser uma das nossas principais ferramentas aí para mostrar a não existência de limites. Claro que a gente pode utilizar várias ferramentas lá do cálculo 1 também, conforme a gente for tentando lembrar. Mas aqui nessa presente situação, trazendo uma ferramenta nova, né? Na verdade não trazendo, mas aplicando a ferramenta que a gente aprendeu no vídeo anterior, a ideia é mostrar a não existência desse limite. Eu já estou avisando para vocês que ele não existe e a gente vai meio que se acostumar que esses limites não existem. Esse não existe, este não existe também, quadrado mais quadrado, vou botar aqui também, ó. Este também não existe, tá bom? Se você trocar aqui por x também não vai existir. X, y tendendo a 0, 0. X ao quadrado mais y ao quadrado, limite para x, y tendendo a 0, 0, de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Esses são alguns exemplos clássicos de não existência. A gente pode construir infinitos outros, mas a gente começa com esses daí porque eles são alguns que vão servir de parâmetro para a gente fazer contas. Então, sempre que aparecer um limite eu conseguir fazer aparecer lá no meio do limite algum desses casos aí, a gente já vai entender que a gente tem a não existência do limite. Vamos fazer esse primeiro aí e os outros a gente pode só dar uma ideia um pouco mais direta, né? Então vamos lá, ó. Como é que fica o limite para x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0. Bom, vamos fazer por dois caminhos. Então vamos considerar o gama 1 e um gama 2. Então primeiro eu vou considerar um gama 1, vou fazer aqui direto, o limite para xy tendendo a 0, 0, quando o xy pertence à curva gama 1 de t, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer o ponto. Note que o caminho que você constrói tem que passar pelo ponto que você está analisando, tá bom? No caso, a origem. Então, eu vou pegar assim o ponto 0 e t. Nesse caso, o x vai ser sempre nulo e o y é um t que está indo para zero, né? Então, a gente está analisando ainda essa função. E tendo aquela mesma ideia que a gente fez no vídeo anterior, a gente prossegue com o cálculo. Agora, t vai tender a zero. No lugar do x eu aplico 0, no lugar do x 0, no lugar do y t, essa conta deu 0. Bom, prosseguindo de maneira análoga, se o limite existe, deveria então ainda coincidir com esse aqui, tendendo a 0, 0. Se o limite dessa função existe, ele ainda deveria ser igual a este, mas agora por outro caminho. Vamos escolher aqui então xy tendendo para xy pertencente sobre a curva gama 2 de t. Agora eu vou analisar, vamos só inverter aqui, t0 vai, t0, acho que já vai dar certo. Vai dar assim, vai dar t ao quadrado, opa, vamos repetir a função. X ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, que por sua vez é o limite. Agora o t vai ir para zero, t vai ir para zero. No lugar do x eu vou colocar o t, no lugar do y eu vou colocar o zero, então vai ficar t ao quadrado mais zero, essa conta aqui vai dar 1, pronto, você já concluiu que o limite não existe. Portanto, o limite, vamos escrever assim, ó, portanto, não existe limite
para xy tendendo a 0, 0, de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Eu vou deixar de exercício para vocês fazerem, vocês completarem utilizando as mesmas ideias, todos esses anteriores aqui, tá? Todos eles. E as ideias são as mesmas, vocês vão aplicar esses mesmos caminhos aí, certamente já vai dar certo para você mostrar não existência, tá bom? Não existem os limites. Esses limites aí. Para provar não existência, você pode utilizar a regra dos dois caminhos. Mas para provar a existência, não, porque existem infinitas maneiras de você tender a um certo ponto, de você passar por um certo ponto, tá bom? Então, como a gente utiliza a unicidade do limite, né, a ideia da unicidade do limite é que existe um único limite. Então, quer dizer que se eu fizer o limite por dois caminhos diferentes, ele ainda tem que ser o mesmo. Só que a ideia da existência não segue isso. A ideia da existência é provar para todos de uma vez só. Então, seria infinito, não dá para você ficar escolhendo um por um e, enfim, enumerando eles. Tá bom?